Bem-vindos, meninos e meninas, ou meninas e meninos, né, como preferirem. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ondulatória, né? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês que agora nós vamos estudar, basicamente, fenômenos ondulatórios. Reflexão, refração, difração, interferência. Reflexão e refração nós já vimos para a luz, né? E a luz é uma onda, então as coisas que nós vimos para a luz valem para as outras ondas, né? Nós só vamos ter que adaptar algumas coisas aí com relação a luz se propagar no vácuo, a outra nas ondas mecânicas se propagarem no meio, mas o que vale para a luz vale para as outras ondas, ok? Então, vai ser uma boa revisão dos princípios básicos da reflexão e da refração para a luz, nós vamos ver agora, tá ok? Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar da reflexão de onda, né? A reflexão nada mais é do que a onda incidindo numa superfície. Isso aqui é a minha frente de onda, né? Esses aqui seriam os raios de onda incidindo. A onda bate e reflete. Esse ponto P refletiu primeiro, depois esse segundo ponto vai incidir aqui e vai refletir, o terceiro ponto, o quarto ponto, até que a onda será totalmente refletida. Então eu tenho aqui P, que esse raio, essa daqui é a frente de onda incidente, os raios de onda estariam aqui, perpendiculares à frente de onda, e isso aqui é a frente de onda refletida. Os raios de onda estariam aqui, perpendiculares. Isso fica mais fácil de você observar no próximo desenho. Aqui eu tenho o raio de onda incidente, aqui eu tenho o raio de onda refletida e as respectivas frentes de onda. Lembrando que o raio de onda e a frente de onda são perpendiculares, é fácil mostrar que esse ângulo é congruente a esse. Ou, se você quiser, esse ângulo R é congruente a esse. Olha só, vamos pensar com números, que é mais fácil. Suponha que esse ângulo aqui seja 30 graus. Esse triângulo pequenininho que eu estou salientando aqui, ó, ele é retângulo. Se aqui é 30 graus, esse ângulo é 60 graus. Se esse ângulo aqui de baixo é 60, esse ângulo aqui de cima, que eu estou salientando, é 30. Porque a reta normal forma 90 graus com a superfície refletora, ou da luz ou do som, não importa. Então, este ângulo é congruente a este ângulo. E vale aqui o princípio da reflexão. O que diz o princípio da reflexão? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Igual não, né? Os matemáticos vão ficar chateados comigo se eu falar que um ângulo é igual ao outro. Eles são, na realidade, chamados de congruentes. Então, o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Tá ok? Nós mostramos isso, nós vimos isso experimentalmente para a luz e vale também para as outras ondas. Uma outra coisa que nós temos que chamar a atenção é que na reflexão, vamos lembrar da luz, porque é mais fácil, né? A gente vê mais imagens refletidas do que ondas sonoras refletidas. Na reflexão, se eu estou com uma blusa verde, a minha blusa verde vai refletir uma imagem, o espelho vai refletir uma imagem na minha blusa verde, ok? Então, o que acontece? A frequência da luz incidente é igual à frequência da luz refletida. A velocidade da luz incidente é igual à velocidade da luz refletida em módulo, né? Aqui, lembre-se, estou tratando em módulo. Não botei o símbolo de vetor aqui, tá ok? Por quê? Porque a onda incidente e a onda refletida estão no mesmo meio, né? Mesmo meio de propagação. Essa aqui é a superfície de separação de dois meios, mas a onda refletida e incidente estão no mesmo meio. E o comprimento da onda incidente é igual ao comprimento da onda refletida, porque velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência, o experimento me diz que é o meio, que é a mesma. A cor não muda quando é refletida no espelho.
A velocidade é a mesma, porque a onda está no meio incidente e volta a onda refletida no mesmo meio incidente. Se isso é igual e isso é igual, isso aqui também vai ser igual. Tranquilo? Bom, nós vimos isso para a luz, mas podemos observar também para algumas outras ondas. E aí eu vou passar a vocês uma nova simulação. Olha só. Na realidade, isso aqui não é nenhuma simulação, isso é um experimento mesmo. Tá? O site desse experimento eu vou deixar com vocês. Como fala? No final do nosso vídeo. Bom, então agora vamos gerar ondas planas, né? Vamos ver como é que fica. Então vamos ligar aqui a fonte. Então é uma haste que está vibrando sobre a água, né? Então nós podemos ver aqui. Agora não precisar abaixar um pouco a luz para a gente poder visualizar melhor essas ondas aqui, né? São ondas planas, né? Que se propagam na superfície da água. Ótimo. Você pode mexer Olha as ondas se propagando, ondas planas, né? Isso. Aí você pode falar de comprimento de onda aqui, exatamente. Né? É fácil você determinar a distância. Muito bom. Periódicas, né? Periódicas. Que é o período ali da oscilação. Da oscilação. Ok, muito bom. Eu posso variar a frequência também de oscilação, né? Então, por exemplo, aqui uma vibração com um período menor, aqui um período maior, né? Ok. Então vamos agora fazer algumas experiências, né? Por exemplo, podemos ver a reflexão de ondas, né? Então vou colocar aqui um anteparo, né? Aqui inclinadamente. Aqui em frente. Aí para ilustrar as leis da reflexão. Reflexão, né? Então vamos lá. Então vamos ver as ondas. Batendo, né? Interessante. Ela bate aqui, sim, ela é refletida. O anteparo, né? Está aqui, né? Isso. Está em cima, mas... Exatamente. Ele está refletindo aqui, né? Dá para perceber claramente, né? A lei da reflexão. Ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. Reflexão. Muito bom, muito bom. A próxima experiência é a refração. Bom, pessoal, antes de falarmos da refração, vamos parar o vídeo aqui. Eu quero lembrar algumas coisas aqui. Se você observou na filmagem dessa experiência de curva de ondas, à medida que ele aumentava a frequência de oscilação daquele oscilador na água, o tamanho da onda diminuía. Quando ele diminuiu a frequência, o tamanho da onda aumentava. Por quê? Olha só, a velocidade da onda ela é constante porque ela está no mesmo meio. Então, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Ora, se o produto de duas coisas é constante, significa que eu tenho aqui, ó, A vezes B. Isso aqui é uma constante, né? Se isso aqui é uma constante, significa que A é inversamente proporcional a B. Se eu dobro o valor de A, eu reduzo o valor de B à metade e a constante não se modifica. Por exemplo, eu dobrei o A, eu vou reduzir o B à metade e a minha constante A vezes B continua. Então, velocidade dentro de um mesmo meio de propagação, a velocidade da onda é constante. Professor, e se a velocidade da onda modificar? Aí eu tenho outro meio de propagação. Então, a velocidade da onda sendo constante, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Uma frequência alta gera um comprimento de onda baixo. Uma frequência baixa gera um comprimento de onda alto. Lembra, comprimento de onda é a distância entre essas dois pontos de mesma fase, né? Dois pontos subsequentes de mesma fase é um comprimento de onda. Esses dois pontos aqui, ó, esse e esse, não são subsequentes, mas eles estão num múltiplo de comprimento de onda. Aqui no caso é um comprimento de onda deste ponto para este, e deste ponto para este são dois comprimentos de onda, né? Beleza? Bom, então, olha só esse probleminha.
Uma pedra cai do ponto O na superfície da água contida no tanque, produzindo uma frente de onda circular que se propaga com 5 centímetros por segundo. Opa, beleza. A onda tem uma velocidade de propagação de 5 centímetros por segundo. Ora, ele diz o seguinte... Opa, me perdi aqui. Me encontrei de novo. O ponto O está a 20 centímetros da parede AB. Então, sumiu aí. Esse ponto O está a 20 centímetros dessa parede AB. Considere que as outras paredes dessa superfície aquosa estejam muito distantes. Eu só quero analisar a reflexão dessa onda sobre a superfície AB. Represente a frente de onda 6 segundos após a perturbação. Então eu vou criar uma onda. Essa onda está se propagando no meio transparente, no meio homogêneo para ela, né? Isotrópico para ela. E aí a velocidade da onda é constante. Consequentemente, a distância que ela vai percorrer em 6 segundos é 30 centímetros. Ora, né? O ponto onde a onda surgiu está a 20 centímetros da parede. Essa onda vai caminhando. Essa distância aqui é menor que 20 centímetros, obviamente. E, obviamente, menor que 30. Então, esse ponto vai caminhar, caminhar, caminhar. Quando tiver a 6 segundos, esse ponto aqui, tá vendo esse ponto aqui? Ele estaria aqui, nesta posição, se não houvesse a parede. Se não houvesse a parede, este ponto, aonde está o meu mouse aqui, ó, na esquerda, estaria nesta posição, aonde está o meu mouse na direita, né? Mas como há a parede, o que vai acontecer? A parede vai refletir a minha onda. Então esse ponto que estaria aqui, ele na realidade foi refletido para cá. Se a gente colocasse os vetores de posição, você teria aqui, ó, a velocidade incidente desse ponto, e aqui a velocidade refletida. Esse ponto aqui, ele ainda está vindo para cá, né? Esse aqui ainda está vindo para cá. A mesma coisa aqui, ó, continua indo para cá. Não refletiu. Por quê? Porque ele ainda não bateu na parede. Ele precisa bater na parede para sofrer reflexão. Ok? Uma outra coisa que nós precisamos observar na reflexão, que é comum na reflexão, é o seguinte. É o que a gente chama de inversão de fase. O que é inversão de fase? Vamos lá para o nosso simulador? Olha só, deixa eu mudar aqui para o nosso simulador e tirar a apresentação. Pronto. Eu vou criar um pulso de onda nesse meio, você já sabe, né? Nós já estudamos que a velocidade dessa onda depende da tensão na corda, que eu posso mudar aqui de alto para baixo, né? Posso botar aqui uma régua de referência, né? Para medir o comprimento de onda. E aí eu vou criar um pulso. Ó. Como não há amortecimento, essa onda está batendo nas extremidades, está refletindo, não há amortecimento. Eu retirei o amortecimento aqui. Ó. Se eu colocar o amortecimento, essa onda vai atenuar. Professor, tem duas ondas na linha? Tem duas ondas na linha. Eu fiz um movimento, eu fiz um rápido, depois eu fiz um movimento lento aqui com o mouse, e aí ele está simulando duas ondas. Olha, quando a onda chegar nessa extremidade, ela é refletida. Agora, quando a onda chegar aqui nessa extremidade de novo, ela vai ser refletida. E se você observar, as duas extremidades são fixas. Consequentemente, por serem fixas, as duas extremidades refletem a onda
com a fase invertida. Refletem a onda de cabeça para baixo. Olha o movimento lento aí. Vamos ver o movimento lento. A onda vai ser refletida de cabeça para baixo. Gente, para criar essa simulação, o movimento de cada partícula dessa daqui, ó, vai ser gerado por aquela função de onda que nós determinamos há pouco, né, na aula passada. Agora, suponha que essa extremidade que é fixa, se ela tivesse solta, o que vai acontecer quando essa onda bater aqui, ó? Ela vai ser refletida com a mesma fase. Então, nem toda reflexão tem inversão de fase. Ó, a fase inverteu, né? Vai refletir com a fase para baixo. Agora, quando essa onda chegar aqui, como essa extremidade é fixa, ela vai inverter com inversão de fase. Como essa extremidade é móvel, ela vai refletir na mesma fase. A fase da onda não vai alterar, por exemplo, o som, não vai alterar a frequência, não vai alterar nada disso. Mas ela vai ser importante para nós quando nós estudarmos o fenômeno da interferência de onda. Tá ok? Beleza? Então, finalizamos aqui a nossa simulação. Vamos voltar à nossa apresentação. Então, essa onda pode ter ou não inversão de fase. Pensa junto comigo aqui. Essa onda refletida aqui, essa onda refletida que está aqui, ela tem ou não tem inversão de fase? Isso aqui é uma parede dura, né? A onda, quando bate numa coisa fixa, ela volta com a fase invertida. Ok? E a refração? O que era a refração da luz? O que era a refração de uma onda? Tá lembrado? Refração da luz. Passagem da luz por dois ou mais meios com índices de refrações diferentes. O índice de refração depende da velocidade. Então, a velocidade da luz é a refração, é a variação da velocidade da luz ao passar de um meio para outro. A luz refrata quando passa de um meio para outro. A luz, quando passa pela lente do meu óculos, que está... Nossa, está imundo. A luz, quando passa pela lente do meu óculos, ela refrata no vidro e é obscurecida pela sujeira. Né? Mas essa refração ocorre por quê? Porque a velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz dentro da lente do meu óculos. E aqui há duas refrações até chegar ao meu olho. A de entrada, né, nessa superfície, e a dessa superfície aqui, né? A luz atravessa, então ela vai do ar para a lente e da lente para o ar. Ok? Então a refração é a passagem da luz por dois ou mais meios. No caso de uma onda na água, a refração vai se dar por profundidades diferentes da água. A água mais profunda e a água mais rasa, a onda na superfície da água vai ter velocidades diferentes. Ok? Beleza? Bom, isso fica fácil aqui. Ó. Aqui eu tenho a minha onda incidente, aqui eu tenho minha onda refletida. Perdão, refratada. Parte mais rasa, parte mais profunda, né? De acordo com aquele desenho que a gente acabou de ver, né? O desenho passado. Então, olha só, esse aqui é o raio de onda, né? Essa distância x aqui, essa distância x, ela não é fixa, né? Ela varia com o tempo. X é igual à velocidade da onda vezes o tempo, né? Essa distância aqui também, vou chamar essa distância de y, ela também é a velocidade da onda vezes o tempo. Só que o V2 é diferente do V1. Ora, já mostramos isso aqui, vamos só lembrar, que esse ângulo aqui é congruente a este. Mostramos para a reflexão, vale para a refração. Agora, observe o seguinte, se eu pegar o seno desse ângulo de incidência I1, o seno desse ângulo, que é este ângulo aqui,
Olha esse triângulo que eu estou salientando aqui. Está vendo esse triângulo? Ele é um triângulo retângulo. Aqui está o meu ângulo reto, porque isso aqui é o raio de onda. Ele é perpendicular à frente de onda por definição. Isso aqui é a parede que separa os dois meios. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse ângulo é 90 graus, porque isso aqui é o raio de onda, é a frente de onda. Esse lado é o que está à frente do ângulo de 90 graus. Portanto, esse lado, um grego chamou de hipotenusa. Este lado aqui é o lado oposto ao ângulo que eu estou tomando como referência. E esse lado é o lado adjacente. O seno de um ângulo é o lado oposto, ou se você quiser falar cateto oposto, é a mesma coisa, sobre a hipotenusa. Então, vai ser x, que é V1 vezes t, sobre a hipotenusa, que é essa distância que vai de P a Q', ok? Eu falei desse triângulo aqui, ó, P, Q e Q'. No lado refratado, eu vou ter aqui o meu ângulo de refração, né, com a normal ou com a superfície. E agora eu vou analisar esse triângulo aqui, ó, Q', P' e P. Esse triângulo é o que eu vou analisar. E quando eu analiso esse triângulo, eu vou pegar também o seno de I2, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ângulo de 90 graus, raio de onda e frente de onda, são perpendiculares, ângulo de 90 graus, hipotenusa, cateto oposto a I2. Então, V2 sobre T. V2 vezes T sobre P'. Se eu fizer a razão, né, o T corta com T, o tempo corta com tempo, né, o tempo é fator comum, o P' corta com P', né? E aí eu vou ter, então, V1 sobre V2. Ora, isso aqui é a mesma lei de Snell que nós vimos para a luz. É só que na luz a gente não trabalhava com velocidade, né? A gente trabalhava com índice de refração. Mas o índice de refração é C sobre V. Então, N1 é C sobre V1, velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio 1. O N2, C sobre V2, e a lei de Snell, C sobre V1, seno de 1, é igual a C sobre V2, seno de 2. Cai fora o C, então, seno de 1 sobre V1 é igual ao seno de 2 sobre V2. Outra coisa importante de nós lembrarmos na refração é que, ao passar de um meio para outro, a frequência não se altera. Né? Por que a frequência não se altera? Porque a cor não muda. Lembra da luz? Frequência é cor. Então, olha só, eu estou segurando aqui um grampeador cuja a superfície é azul. Eu olho sem o óculos e vejo a superfície azul. Eu olho com o óculos e vejo uma superfície azul. Essa luz azul passa pela lente da minha máquina filmadora que está aqui. Essa lente converge a luz no sensor digital da máquina, transforma isso e envia isso para você no pulso digital. Bom, o que acontece? Na refração, a luz não altera a frequência. A frequência é a mesma. Mas na refração, o que nós observamos? A frequência é a mesma, mas a velocidade é diferente. E velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, os comprimentos de ondas também vão ser diferentes. Né? E se você lembrar que a frequência de 1 é igual à frequência de 2, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Ora, o que a gente está observando é que a razão entre velocidade e comprimento de onda está permanecendo constante.
essa razão está sendo mantida constante. E isso é uma característica legal, importante, de grandezas diretamente proporcionais. Se A vezes B é uma constante x, isso mostra que A e B são diretamente proporcionais. Eu multiplico A por 4, o B será multiplicado por 4 e a razão permanecerá a mesma. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão é constante. Proporção direta, A sobre B é uma constante. Proporção inversa, A vezes B é uma constante. Então, se eu falar para você que a velocidade do meio 1 é maior que a velocidade do meio 2, obrigatoriamente, o comprimento de onda do meio 1 é maior que o comprimento de onda do meio 2. Tudo bem? Bom, vamos à nossa filmagem. Vamos aproveitar lá, continuar com o vídeo daquele professor, para a gente poder ver a refração, como é que a refração funciona na curva de ondas. Só vou mudar aqui, curva de ondas, pronto, continuando. Vou deixar agora o professor fazer as explicações. Da onda e ilustra bem o que acontece, por exemplo, com a luz, né? Então aqui nós vamos colocar essa placa de acrílico em forma triangular, vou colocar aqui na superfície da água. E o que nós vamos provocar, na verdade, é uma diferença de profundidade, né? Então aqui vai ter uma região mais profunda e aqui uma região mais rasinha, né? E o acrílico para a gente poder ver como é que é a onda que passa do meio mais fundo para o meio mais raso. Isso aí vai simular uma mudança no índice de refração. Ah, né? Tá. Então vamos lá, Tá. colocar as ondas. Então é o análogo da refração da luz, né? Isso, da luz. Então vamos colocar mais aqui para o meio. Então nós podemos observar o seguinte, as ondas elas vêm aqui na parte mais profunda e quando ela encontra esse meio aqui onde está o acrílico que é mais raso, elas mudam a sua direção e ainda por cima diminui o comprimento de onda, olha. Né? Então ele vem com uma certa... A frequência é a mesma, né? A frequência é a mesma, exatamente. A frequência é a mesma. É como é o caso da luz, né? A frequência é a mesma. Exatamente. A velocidade é diferente e o comprimento de onda também é diferente. Exatamente. E aqui dá para ver direitinho, né? O comprimento de onda diminui. É só, a mudança na direção. Não, interessante. E a frequência sendo a mesma. Né? Muito bom, muito bom. Então aqui seria o caso da refração. Pessoal, eu vou só voltar aqui um pouquinho o vídeo. Na direção. Não, interessante. Eu vou parar aqui. Observe o seguinte, aqui você tem o comprimento de onda, aqui você tem o comprimento de onda no meio 1 e aqui o comprimento de onda no meio 2. A distância entre dois pontos claros no meio 1 e a distância entre dois pontos claros no meio 2. O comprimento de onda no meio 1 é maior que o comprimento de onda no meio 2. A velocidade da onda no meio 1, que é esse meio onde a distância entre as duas franjas é maior que a velocidade da luz no meio 2. Mas eu queria chamar a atenção para o lado direito da imagem. Tá? Esse lado direito da imagem, ele é o lado aonde você vê a mão do professor aí. Ó. Percebe que é uma turbulência, que é uma... Né? Por que há essa região turbulenta? Isso aqui não aparece aqui, ó, no meio do triângulo, aqui, ó, na aresta do triângulo que aparece. Mas na parede do lado direito aparece. Por quê? Porque aqui eu vou ter ondas refletidas pela parede da cuba. Né? Lembra do nosso exercício anterior? Que nós tínhamos uma parede a 20 centímetros, mas as outras paredes estavam muito distantes. Então aqui do lado direito, nós começamos a ter um fenômeno chamado de interferência, onda sobre onda. E a interferência é fácil da gente observar aqui, ó. Só que eu não vou colocar nesse, ó, vou criar um pulso só,
Tá vendo? A onda vai bater e refletir. Vou botar a velocidade normal, né? Bateu e refletiu, bateu e refletiu. Agora, se ao invés de criar um pulso, eu criasse um oscilador, vários pulsos. Percebeu? Ó, tem hora que a onda muda, né? Fica totalmente uma amplitude grande, uma amplitude pequena. Por quê? Porque aqui está entrando um outro fenômeno além da reflexão. Lá teve a reflação, mas aqui tem um outro fenômeno, que é a interferência, superposição de ondas, tá? Não se preocupe, vamos estudar isso no momento correto, ok? Eu só queria chamar a atenção de vocês para essas duas imagens aqui congeladas, pronto, né? A imagem da direita, onde está o professor, eu tenho uma interferência, porque eu tenho ondas incidentes e refletidas, e aqui, ó, na linha do triângulo que diminuiu a profundidade da curva de ondas, eu tenho a onda incidente e a onda refratada. Ok? E essa refração ela obedece à nossa lei de refração que acabamos de determinar aqui sem problema nenhum, né? Deixa eu só colocar um pouco mais de vídeo. A frequência sendo a mesma, né? É. Muito bom, muito bom. Então aqui seria o caso da refração de uma onda em dois meios diferentes. Bom, agora a gente pode observar o outro fenômeno que a gente fez com o som, né? Que é o efeito Doppler. Então a gente vai desligar agora essas ondas planas. Agora eu vou parar aqui, né? Porque gerar ele já pulou para uma outra coisa que é efeito Doppler, né? Efeito Doppler é um outro fenômeno que a gente vai estudar, mas bem mais à frente. Bom, vamos voltar então à nossa apresentação. Olha só, opa. Gente, efeito Doppler é um efeito que há uma mudança na frequência. A fonte emite uma frequência, deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui. A fonte emite uma frequência e o receptor recebe outra. Você já deve ter observado uma sirene, uma ambulância, quando se aproxima de você, ela aproxima, você escuta um som. Ela afasta, você escuta outro som. Esse é o efeito Doppler. Mas não vamos mexer com isso agora. Isso é para daqui um período grande ainda, né? Nós vamos gastar um tempinho ainda para chegar lá. Bom, vamos lá. Opa! Uma onda se propaga em um meio com velocidade de 10 metros por segundo e frequência 5 Hz. E passa para outro meio com velocidade 5 metros por segundo. Então, nesse problema, nós estamos falando de refração, né? A onda sofreu uma refração, uma variação da velocidade. Quem produziu essa refração? Não tenho a menor ideia, não sei quem é essa onda. Eu não sei se é uma onda numa corda. Se fosse uma onda na corda, seriam duas cordas de densidades diferentes. Eu não sei se é uma onda sonora. Eu não sei se é... No caso do som, a refração ela vai acontecer quando você sai do ar quente para o ar frio, do ar frio para o ar quente. Eu não sei quem criou essa refração, mas ela existe. Qual o comprimento de onda no primeiro meio? Bom, velocidade da luz. Está aí a fórmula da velocidade, nossa amiguinha. A velocidade no meio 1 eu tenho 10. A frequência no meio 1 eu tenho 5. O comprimento de onda não. E eu calculo o comprimento de onda de 2 metros. A frequência no meio 2, já falamos exaustivamente. Frequência não muda nem na reflexão e nem na refração. O fenômeno que vai mudar a frequência é o chamado efeito Doppler, que é a continuação daquele vídeo que eu cortei, tá? Bom, aqui então eu tenho a frequência do meio 2, que é a mesma frequência do meio 1. A velocidade do meio 2 é 5. Então, o comprimento de onda no meio 2 é 1. Observe a proporção entre os dois. Olha aqui, ó. Velocidade 10 metros por segundo. Comprimento de onda 2 metros. Velocidade 5 metros por segundo. Velocidade 1, velocidade 2. Comprimento de onda 1, comprimento de onda 2.
é igual a 1 metro. Se eu fizer a razão V1 sobre V2, isso é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Ou, se eu quiser, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Olha só, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 dividido por 1 é igual a 5. A razão, velocidade e comprimento de onda foi constante, portanto, grandezas diretamente proporcionais. Ao ir do meio 1 para o meio 2, eu dividi a minha velocidade por 2. Ao ir do meio 1 para o meio 2, eu dividi o meu comprimento de onda por 2. E a frequência? A frequência foi constante. A frequência foi mantida constante. Olha só, próximo problema. Um tanque, as frentes de onda retas da superfície da água, ao passarem de uma parte para outra, fazem ângulos de 30 e 45 graus. Sendo a velocidade de propagação no meio igual a 30, determine uma pancada de coisa aí que ele quer saber. Vamos dar uma olhadinha com calma? Olha só. Cuidado com esse probleminha para você não se perder, tá, gente? Ele é um problema bem simples. Ele quer a velocidade da onda no meio 2, ele quer os comprimentos de onda em 1 e em 2. Aqui está o meio 1, ó, comprimento de onda no meio 1, comprimento de onda no meio 2. Tá vendo? A distância entre duas cristas de onda aqui, ou dois vales, né? Dois pontos consecutivos, lambda 1, lambda 2. Aplicação direta da lei de Snell. Né? Ângulo de incidência I1, esse ângulo aqui é congruente a esse. Esse ângulo de 45 é congruente a esse. Então, você vai fazer seno de 1 é seno de 30, que é meio. Seno de 2 é o ângulo de refração, é raiz de 2 sobre 2. V1 é dado do problema, 30 centímetros, não tem problema, não está dificuldade nisso. O V2 é a aplicação direta da expressão. É o que eu quero, é o V2. Então, vamos lá. Substituir os dados. Você vai achar que V2 é igual a 30 raiz de 2 centímetros. Tranquilo, né? Bem fácil, né? Aqui, o que eu fiz, professor? O que você fez aqui? Divisão de razão. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Achei a velocidade 2. E o comprimento de onda? Eu tenho o comprimento de onda 1, eu tenho a velocidade 1, a velocidade 2, eu quero o lambda 1 e o lambda 2. Ele quer a razão entre os comprimentos de onda. Ele quer o lambda 1 sobre o lambda 2. Eu não tenho como calcular o lambda, o comprimento de onda, porque eu não sei a frequência. Mas olha só, V1 sobre V2 é lambda F vezes lambda F. A frequência é a mesma. Então, a razão entre os comprimentos de onda 1 e 2 é 30 sobre 30 raiz de 2. É a razão entre as velocidades. O que vai dar raiz de 2 sobre 2. Né? Aqui 30 corta com 30, 1 sobre raiz de 2. O pessoal da matemática não gosta, que deixa assim, manda a gente multiplicar e dividir por raiz de 2 e chega nesse parâmetro. O que nós observamos aqui? Olha só que coisa importante. Né? Deixa eu anotar aqui. O lambda 1, o comprimento de onda 1, é igual a raiz de 2 sobre 2, comprimento de onda 2. O comprimento de onda 1 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, gente, é 1, vou usar na calculadora, 1,414, lá vai alguma coisa. Dividida por 2, isso vai dar 0,7 alguma coisa. Então, esse número aqui, ó, é um número menor que 1. Isso significa que o comprimento de onda 1 é menor que o comprimento de onda 2. Pela proporção direta, o V1
tem que ser menor que o V2. Quanto vale o V1? 30. Quanto vale o V2? 30 raiz de 2. Então, de novo, calculadora na mão. 1,41, que é a raiz de 2, vezes 30. Você vai achar que o V2 é 42, alguma coisa. Então, o V1 é 30 e o V2... 42, né? 42,42 centímetros por segundo. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, pessoal. Eu não lembro se as unidades eram centímetros ou metros. Eram centímetros. Então, todas as unidades estão corretas. Só para confirmar se as unidades estavam corretas. Com isso, então, nós fechamos a nossa aula a respeito de reflexão e refração. Próxima aula nós vamos falar, se não me engano, é de difração de onda, um fenômeno muito legal, tá? Depois nós vamos falar de polarização de onda e assim por diante. Vamos caminhando devagar, ok? Espero realmente que vocês estejam aprendendo, né? Espero que eu esteja contribuindo pelo aprendizado de vocês, mas lembre-se, gente, a nossa função é de ensinar, mas a de aprender é a sua. O que eu preciso fazer para aprender? Estudar o necessário. É estudar o necessário. Repetir, repetir, repetir. Eu sempre comparo com a música. Eu sou estudante de música, não sou músico, sou estudante de música. Eu toco contrabaixo, né? Por sinal está aqui atrás o meu contrabaixo. E para cada música que eu tento tocar ou agredi-la novamente, o que acontece? São várias repetições. Para cada compasso, para cada mudança de um compasso para outro, são repetições e mais repetições para que eu toque na qualidade que me agrada. Não sou nenhum excepcional músico, mas eu tenho um padrão de qualidade que me agrada. E dentro deste padrão de qualidade, eu preciso repetir várias vezes. E se você repete isso na música, você repete no futebol, você repete no balé, você repete numa arte marcial, gravando, memorizando um kata, para que você o execute com a melhor perfeição que lhe apetece, que lhe agrada, gente, com estudo acadêmico, não é diferente. Você precisa de repetição, de dedicação, para que você aprenda naquele padrão necessário para você ali. Ok? Um abraço para você e até a nossa próxima aula.